Vai. Boa noite, colegas e professores. Como eu não pude estar na aula hoje para apresentar o trabalho junto com o meu grupo, eu resolvi fazer um vídeo à distância para estar fazendo parte desse momento e contribuir também com isso que a gente está fazendo juntos aqui, que é pensar em coletivo, opções. E então, como já foi apresentado pelo grupo, a gente está falando sobre a experiência do posto de saúde comunitário de Nova Holanda. E nesse vídeo eu vou fazer uma relação com o livro Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Eu não fui para aula hoje porque eu tive a oportunidade de fazer uma viagem aqui para o Rio de Janeiro e aconteceram duas coisas pela primeira vez. Eu fui para o Rio de Janeiro pela primeira vez e também eu andei de avião. Então, eu percebi as nuvens de uma forma que eu nunca tinha percebido antes, com outro ângulo de visão. E quando eu desci do avião, tava cuidando a paisagem, fui ver no Google Maps o que tava ali, que território era aquele, e eu descobri que era Maré, onde fica a comunidade de Nova Holanda, que é o estudo que a gente vai falar sobre ele hoje. Fazer essa leitura, né, uma leitura institucional sobre um território, sobre uma prática, pra mim é como essa descida do avião. A gente deixa de ver o território lá de cima, encoberto por nuvens, e passa a pisar no território e entender o que tá acontecendo ali de verdade. No livro Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, de 1995, a população é submetida a uma cegueira branca que vai se espalhando e deixa todo mundo desnorteado e vai revelando as fragilidades da estrutura com a qual a gente organiza a vida cotidiana. Quando o Saramago está falando sobre a cegueira, ele fala: penso que não cegamos, penso que estamos cegos, cegos que vêm, cegos que vendo não vêm. E surge a nossa primeira pergunta analisadora. A nossa formação acadêmica em psicologia nos ensina a olhar a realidade pela janela do avião ou a descer e pisar no território? Hoje eu gostaria de relacionar o ensaio sobre a cegueira e essa experiência em Nova Holanda porque foi necessário que aqueles profissionais desistissem da sua cegueira acadêmica para poder enxergar de verdade o que aquele território tinha a oferecer, tinha de desafio, as potencialidades. A realidade daquele território de verdade só foi vista quando a cegueira institucional foi deixada de lado. Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Essa frase aparece logo na epígrafe do livro e é atribuída ao livro dos conselheiros. Mas para reparar é preciso entender essa cegueira de instituições que permeiam todas as relações de poder quando a gente oferece algum tipo de serviço de cuidado. No livro do Saramago, a cegueira isola as pessoas. E nessa experiência na Nova Holanda é parecido. As pessoas ficam isoladas mesmo quando existe uma tentativa de fazer algo diferente que reúna a comunidade. Por exemplo, um primeiro ponto importante é que queriam que os moradores de alguma forma fossem colaboradores de metas, mantendo assim a função de instituído sobre as pessoas que estavam participando. E aqui eu falo sobre a burocratização do Estado, né? E em um segundo momento também, é interessante pensar que o Estado olha para a Maré e vê números, metas, carências e é cego para a autonomia local e a quantidade de sabedoria que existe nesse território. A nossa segunda pergunta analisadora surge agora. A quem interessa que as instituições continuem com essa cegueira branca para a autonomia e potencialidade dos territórios? Bom, e pensando, né, o que ocasiona essa permeabilidade da cegueira branca pelas instituições, eu gostaria de citar de novo o Saramago falando: o medo cega, disse a rapariga dos óculos escuros. São palavras certas. Já éramos cegos no momento em que cegamos. O medo nos cegou e o medo nos fará continuar ficando cegos. O posto de saúde fechou em 94, mas eu acredito que o trabalho não tenha acabado por aí. Quando as nuvens da burocracia se dissipam, a força da comunidade começa a emanar. Bom, agora a nossa terceira pergunta analisadora é: se o nosso saber técnico não serve para fortalecer a voz de quem já está lá, ela é então um instrumento de cuidado ou uma ferramenta de domesticação? Nesse sentido, eu gostaria de ressaltar que as autoras relatam que tiveram tensões com o MEC e com a FUNABEM, ou seja, mais um desses momentos em que o Estado tenta domesticar o projeto. Bom, e aqui eu tô falando sobre uma metáfora, né, um voo, onde eu fiz um pouso físico. Mas eu vejo que o texto faz também um pouso ético, sobre como agir, como se implicar, quando se está diante de uma situação de cuidado, onde a gente se coloca enquanto pessoas que oferecem cuidado, e quanto que a gente pode fazer, ter força para dissipar essas nuvens que nos deixam numa cegueira branca. Eu gostaria de citar de novo o Saramago, e ele fala: dentro de nós há uma coisa que não tem nome, e essa coisa é o que nós somos. E é a partir desse lugar que eu gostaria que a gente pudesse pensar um pouco, como psicólogos, onde a gente pode encontrar o nosso lugar. Foi este voo em cima da janelinha. No relato de experiência, fala um pouco sobre esse lugar que a gente pode encontrar. O lugar de nossa voz é o lugar de nossa luta pela organização de um saber que denuncie a ocultação pelo conhecimento, que se pretende verdadeiro e a dominação através das ideias. Ou seja, aqui fica claro que existe uma mudança muito necessária, que é a da identidade profissional. A gente deixa de ser um eu observador, psicólogo, detentor da sabedoria e passa a ser um nós observador de nós mesmos. Quando falar sobre as nuvens, fiquei pensando que às vezes o nosso diploma pode servir como uma delas, assim, que oculta a realidade que se passa no outro, sabe?
A gente vê através do nosso diploma e não consegue enxergar o que está acontecendo naquele ser ou naquele território. E aí vai ter uma outra situação da intervenção em Nova Holanda, que é a nossa voz, a voz dos técnicos, teve que aprender a silenciar para ouvir a voz deles, dos moradores. E desse encontro surgiu uma terceira voz, a voz do grupo. E a última pergunta analisadora é pensar o que seria a responsabilidade de ter olhos quando os outros o perderam.